assuntos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do Democratas. Ministro, bom dia, obrigado por nos atender. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo Freitas. Bom dia, Thalita Marinho. Bom dia. É uma satisfação poder estar no Café com Política, né? E poder conversar com todos os amigos e as amigas da Belo Horizonte, né? E com todos os amigos e as amigas de Minas Gerais. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Ministro, para começar, eu queria falar com o senhor de um assunto que, digamos, está na ordem do dia, que é a questão do programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. O senhor, inclusive, enquanto ministro da Cidadania, é evidente que é um interessado de primeira hora nesse programa, e a gente está percebendo aí nos últimos dias uma diferença de pensamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu colega ministro Paulo Guedes, né? Ontem aqui, inclusive em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, o presidente disse que mandou suspender por enquanto o Renda Brasil, porque ele considera que alguns ajustes precisam ser feitos em relação ao valor que vai ser destinado às famílias, em relação também ao fim de programas sociais que pudessem ser incorporados por esse novo Renda Brasil. Aí eu pergunto, enquanto ministro da Cidadania, e como eu disse, alguém que é diretamente interessado no assunto, evidentemente, qual deve ser o formato desse programa, na opinião do senhor? Bom, Rodrigo, a gente vai ter que voltar alguns meses no tempo, na época que eu estava lá na Casa Civil. Nós organizamos desde a transição, né, a Casa Civil como centro de governo, no padrão, né, dos países da OCDE. Hoje está sendo coordenado, né, e de maneira muito competente pelo general Braga Neto. E naquela época, em novembro do ano passado, estava aqui no Cidadania o meu conterrâneo, hoje deputado federal, era ministro da Cidadania, o Osmar Terra. E ele levou um conjunto de estudos que mostrava que o Bolsa Família havia se desfocalizado, ele tinha perdido muito daquilo que se espera de um programa de renda mínima, de apoio à população mais vulnerável, de promover a melhoria da condição das famílias. E nós começamos a estudar isso em novembro do ano passado, num grupo interministerial, eram 6 ou 7 ministérios que participavam dessa discussão. Evoluímos em dezembro, janeiro, fevereiro. Em março, o Renda Brasil, inclusive esse nome surgiu lá em novembro, logo no início das discussões. A proposta original do ministro Osmar Terra, da época, era que fosse Renda Cidadã. Então nós transformamos não apenas um programa, mas uma política pública onde os 27 programas diversos, né, de assistência social ou de cunho social estarão embaixo dessa grande política, que é o Renda Brasil. E, bom, aí em março estoura, né, aqui no Brasil a pandemia, aí nós temos que parar com o trabalho que a gente vinha fazendo, focar no auxílio emergencial. Atingimos aí amanhã a marca de 67.200.000 brasileiros atendidos, né, pelo auxílio emergencial. E retomamos agora, no mês de junho, nós retomamos os estudos. O Renda Brasil está pronto. O que nós discutimos hoje dentro do governo, e o presidente avalia, é se nós vamos fazer a manutenção do auxílio emergencial daqui até o final do ano e de que modelo ele vai ser, ou se a gente já traz o programa Renda Brasil para participar desse processo. Nós mantivemos uma cobertura aí de R$600 por 5 meses, né? Todo o Brasil sabe que nós temos dificuldades do ponto de vista fiscal, nós temos limitações como o teto de gastos que nós precisamos observar. Então, tem uma equação aí bem difícil para a gente tentar fazer o ajuste. A decisão que deve ocorrer até o início da próxima semana, ela vai balizar se o Renda Brasil vai participar desse momento de transição ou não, ou se nós vamos caminhar com um auxílio emergencial, vamos dizer assim, de valor menor, como o próprio presidente já sinalizou, como o ministro da Economia também, e deixamos o Renda Brasil para apresentar ou no final desse ano ou no princípio do ano que vem. Então, a discussão está neste ponto, nesse momento.
Ô, ministro, como é que seria isso do Renda Brasil, de repente, ser incorporado àquilo que hoje a gente trata como auxílio emergencial? Até porque os públicos podem ser distintos, né? Em alguns momentos. Como é que ficaria? O que o governo usaria de parâmetro, talvez, de base para poder fazer isso acontecer, se isso vier a ocorrer mesmo? Bom, primeiro que o Renda Brasil não é ao contrário, né? O auxílio emergencial, essa parcela que vai ser definida e que será paga até o final do ano, ela que se incorporaria Sim. temporariamente ao Renda Brasil. O Renda Brasil é uma política, é a política social do governo. Ele é o grande guarda-chuva sobre o qual vai estar lá o Hoje Bolsa Família, o Criança Feliz, o Brasil Carinhoso, o Progredir. Existem dezenas de programas que nós vamos tentar organizar eles todos com uma focalização direta, ou seja, nós vamos trabalhar na promoção das pessoas, nós queremos que as famílias se emancipem dos programas, que elas tenham um aumento significativo de renda, que elas se sintam estimuladas, qualificadas, protegidas, né? Diferente hoje. O Bolsa Família tem dois grandes problemas. O primeiro, na condicionalidade dele. O que significa isso? Vamos lá. Tens uma família que hoje se adaptou e vive uma renda básica de R$ 192 e depois, dependendo da região do Brasil, ela faz o bico ou o biscate. Então, ela fica completamente na informalidade, né? Ela não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia. A grande maioria das pessoas não recolhe o INSS. Então, depois, lá na frente, é uma outra dificuldade que o Estado brasileiro e as pessoas também terão. Então, a nossa lógica é organizar um sistema onde as pessoas, primeiro, possam ser estimuladas a encontrar um emprego de carteira assinada e elas aceitem ter a sua carteira assinada. Por que quem está no Bolsa Família hoje não aceita? Porque se ele dali 6 meses, 7 meses, ele for demitido do emprego que ele recebeu, ele não volta para o programa, ele não tem nenhuma garantia de retorno. Ele simplesmente vai para uma fila e essa fila pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para retornar para o sistema. Então, para não correr esse risco, é aquela história do passarinho 2 passarinhos voando e um na mão. A pessoa fica com o passarinho na mão, ela não quer saber de correr nenhum tipo de risco. Então, no Renda Brasil e no Renda Cidadã, que é o que vai substituir o Bolsa Família, nós vamos dar a garantia de que a pessoa, uma vez encontrada, fazendo essa conexão entre o empregador e a pessoa, e aí isso vai ser feito regionalizado, por cidade, né, com uma qualidade muito maior do que vem sendo feito até o presente momento. O que ocorre? Nós vamos garantir que se essa pessoa, daqui 6, 7 meses, perde esse vínculo, ela perde esse emprego, ela volta automaticamente para o programa, ela fica protegida, ela não vai para fila alguma. Essa é uma diferença muito importante. E a outra diferença do programa que é hoje, vai se retirar o completo vínculo político-eleitoral. O Bolsa Família, durante anos, foi um programa que era gerido, ele era administrado, ele foi pensado para ter resultado eleitoral. Não é isso. O presidente Bolsonaro já ganhou a eleição de 2018 contra o resultado eleitoral do Bolsa. Isso tem que ficar muito claro. O que o governo Bolsonaro quer, o presidente Bolsonaro quer, é que as pessoas sejam promovidas, que as pessoas, em vez de se satisfazer com uma renda de R$200, mais 400, 500, 600 reais que ela arruma de biscate ou de bico, que ela tenha uma renda de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Ou seja, o presidente quer a prosperidade para as famílias. E aí a gente vai trabalhar no Renda Brasil, por exemplo, trazendo todos os programas de primeira infância e trabalhando junto com o programa de renda mínima. Ou seja, a família que é assistida pelo Estado brasileiro, ela vai ser no seu ciclo de vida. Ela não é para atender uma pessoa e botar apenas comida na mesa. É mais do que isso. É como é que nós preparamos as crianças dessa família para que eles cheguem, por exemplo, na primeira série do 1º grau com a mesma condição e com a mesma capacidade que os filhos de classe média. Ou seja, começa uma estimulação desde o ventre materno, acompanha toda a primeira infância dela, passa do 0 aos 36 no programa Criança Feliz, que é aquele programa que estimula a plasticidade cerebral das crianças, que melhora a sua
capacidade cognitiva, que desenvolve toda a sua capacidade intelectual e vai permitir que essa criança, depois que faz o maternal, o jardim A, o jardim B, a pré-escola, ela chegue na primeira série do primeiro grau e, diferente do que é hoje, onde ela leva 1 ou 2 ou 3 anos para se alfabetizar, e uma grande parte não se alfabetiza corretamente, nós queremos que essas crianças cheguem e, como as crianças de classe média, elas com 2, 3 meses de primeira série do primeiro grau, estejam alfabetizadas e prontas para ter um crescimento significativo. Essa é uma das grandes diferenças que nós estamos construindo para o futuro programa Renda Brasil. Ministro, ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro suspendeu o programa Renda Brasil no evento em Patinga, aqui em Minas, ficou também mais claro, talvez uma divergência entre ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes, que já teria sido dito aí, inclusive, que ele deixaria o governo. O senhor acredita numa saída do ministro da Economia? De jeito nenhum. Paulo Guedes é uma das pessoas, né, assim como muitos no governo, e eu me incluo neles, que iniciaram uma caminhada lá no início, né? Eu acompanho, sou amigo do presidente Jair Bolsonaro há mais de 15 anos, né? Nós tivemos muitas e muitas lutas. Em 2007 eu tive a honra de ser líder dele lá na Câmara, né? Tem uma relação muito antiga. E nós começamos a caminhar, eu comecei a caminhar com ele no projeto presidencial em maio de 2017, né? Dos parlamentares mandatados, fui um dos primeiros a acreditar que era possível, né? Mudar o Brasil. E graças a Deus, né, a gente conseguiu, né? Então, o ministro Paulo Guedes acaba se aproximando mais fortemente, né, em 2018, né? E tem uma participação importantíssima, né, na construção dessa aliança conservadora liberal. Ele é um economista de pensamento liberal, né, formado na Escola de Chicago. Ele tem uma bagagem, uma visão macroeconômica que ajudou muito o Brasil, né? No último ano, eu estava na Casa Civil, trabalhei lado a lado com o Paulo Guedes. O Brasil, a gente literalmente colocou a casa em ordem no ano passado. Só para rememorar, né? A gente recebeu o Brasil com déficit primário de 123 bilhões e entregou em torno de 85, 86 bilhões. Nós fizemos a reforma da Previdência, que 3 governos estavam tentando fazer e não tinham conseguido, né? A maior reforma previdenciária que o país ocidental fez de uma única vez. Nós reduzimos os níveis hierárquicos, diminuímos a estrutura do Estado, nós fizemos a digitalização dos serviços públicos federais. Quando nós chegamos no governo, nós tínhamos em torno de 100 serviços, mais ou menos, que estavam digitalizados. Hoje são mais de 1.500. Nós também, com o PPI, eu tive a responsabilidade de coordenar, no período que eu tive na Casa Civil, programa de parceria de investimentos, buscou 550 bilhões de reais no ano passado, de dinheiro privado, que foi injetado em investimentos em infraestrutura no Brasil, né? E que estão gerando emprego, estão gerando investimentos esse ano, né? Resultados positivos esse ano. Então, o ano passado foi o ano de recuperar a confiança interna, recuperar a confiança externa. Hoje o mundo todo olha o Brasil e sabe que no programa, no PPI, no programa de investimentos que o Brasil tem a melhor carteira do mundo. Nós vamos ver isso nesse segundo semestre e no ano que vem, né? O volume de investimentos que seguramente irá superar os 500 bilhões de reais. Então, o Brasil voltou a ser visto como um país com condição de responder à sua sociedade e com atrativos, né? Que não era mais o capital especulativo, era, na verdade, o capital de investimento, que produz emprego, produz renda. Fomos afetados aí por essa pandemia e mais uma vez, né? O Brasil, sob o comando do presidente Bolsonaro, né, com a contribuição importante do ministro Paulo Guedes na condução econômica, a pergunta é que fica: nem o canal logístico brasileiro teve problema. Nós não tivemos problema de abastecimento nem de luz, nem de gás, nem de combustíveis. Todos os portos brasileiros, em plena pandemia, estão batendo recordes, em cima de recordes de exportação. Se nós olharmos aí o varejo, principalmente o e-commerce, ele está crescendo exponencialmente no Brasil. No mês de maio, tivemos a maior exportação brasileira de grãos da história do Brasil, 28,2
milhões de toneladas. Retomamos, né, a exportação das commodities minerais. Então, o Brasil vai responder, e muito fortemente. Nós vamos sair dessa pandemia mais fortes. E eu quero aqui deixar uma palavra de otimismo, de esperança. Nós vamos ter um bom Natal. Belo Horizonte pode se preparar, as cidades mineiras vão ter um bom Natal no comércio, um bom Natal no serviço, e nós vamos ver a retomada do Brasil. Eu tenho muita certeza e muita esperança de que o Brasil será dos países latino-americanos que vai se recuperar mais rapidamente dessa pandemia e vai sair mais forte dela. Nós estamos conversando no Café com Política de hoje com o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, ele que é do Democratas. Ministro, dentro ainda da pergunta que a Thalita fez para o senhor agora há pouco, sobre essa questão do ministro Paulo Guedes, a gente nota hoje no governo federal, digamos que existam duas alas, uma ala mais ligada à equipe econômica, que defende a questão do teto de gastos, que defende uma austeridade maior no trato com a coisa pública, e temos uma outra ala que defende que o país faça mais investimentos públicos, principalmente nesse momento pós-pandemia, né? Para estimular de alguma forma o crescimento. Eu pergunto para o senhor, de que lado fica o ministro Onyx Lorenzoni nessa aparente dualidade que hoje existe no governo? Bom, primeiro eu discordo, né? O que nós temos no governo é um time unido. Ajudei a construir essa unidade, tanto na transição, né? Eu tive a honra de ser o ministro da transição, depois no período que tive na Casa Civil. Nós temos um time de ministros de muita qualidade. O Brasil, em todas as situações, né? Quando nós escrevemos o plano de governo, eu me lembro bem, né? Nós estávamos na sala da casa do Abraão Weintraub, que hoje está lá no Banco Mundial, que foi o nosso ministro da Educação, né? E quando nós escolhemos o nome, né, de Caminho para a Prosperidade, para o plano de governo, e nós colocamos os 3 grandes eixos, era constitucional, eficiente e fraterno, né? E nesses 20 primeiros meses de governo, a gente já mostrou os 3 eixos. Um governo, desde o início, rule of law, rigorosamente constitucional, dentro da lei, né, dentro do processo democrático, com resiliência para entender que o nosso processo, que foi completamente disruptivo no Brasil, né, nós mudamos uma tradição do presidencialismo de coalizão de 4 décadas no Brasil. E pode dar um Google aí, Rodrigo, não tem nenhuma fórmula preparada para colocar no lugar. Nós fomos construindo e houve um processo de amadurecimento de todas as instituições. O Poder Executivo amadureceu nesse processo, o Poder Legislativo também, o Poder Judiciário também. Então, nós temos neste ano o resultado de alguma turbulência no ano passado, porque era um momento de transformação. Hoje, as coisas tendendo a se sedimentar no Brasil e o governo ganhar cada vez mais velocidade, apesar de nós termos aí uma extrema imprensa e um conjunto, né, que tenta desqualificar e agredir constantemente o presidente e o governo. Dentro do governo, a gente trabalha com muita responsabilidade. Alguém disse esses dias, não, mas agora eles inventaram o Renda Brasil para resolver o problema do auxílio emergencial. Não, como eu já disse para vocês dois e para os nossos ouvintes da Supernova, né, nós estamos trabalhando nisso desde novembro de 2019. A gente tem lá as atas, as filmagens das reuniões, os trabalhos que foram apresentados, ou seja, a gente não faz nada no impulso, né? A gente faz com preparo, com técnica, tanto que eu disse, nesse momento, o que aparentemente é um dilema ou uma discussão ou uma opinião divergente, nós estamos buscando o melhor caminho para o país. O melhor caminho respeitando os nossos limites fiscais, respeitando o teto de gastos. Então, a decisão vamos fazer um sistema para poder manter o auxílio emergencial no volume menor de recursos, para permitir, já que mais de 50% das cidades brasileiras já estão retornando à sua vida normal, né? Até o final do ano, e depois vamos entrar com um programa mais abrangente, ou já vamos apresentar o programa agora e vamos adaptar ao
trazer para dentro do Renda Brasil essa parte transitória do final do auxílio emergencial. É isso, não tem conflito nenhum. Aí tem uma escolha que vai ser sempre feita pelo presidente, a gente abastece o presidente de informações, a gente mostra quais pilares sustentam um caminho, quais pilares sustentam outro. São pilares sociais, são pilares técnicos, são pilares jurídicos, são pilares legais e são pilares fiscais. Esse é o governo da responsabilidade fiscal. Aqui a gente não bota dinheiro fora, não. Aqui a gente não fez com o governo do PT, que jogou na lata do lixo da história 17,3 bilhões de dólares. Será que esse dinheiro não está fazendo falta no Brasil? Que foi dado para países latino-americanos, para países africanos, para países centro-americanos, apenas porque eles tinham a mesma ideologia, eram todos ou comunistas ou socialistas, e eram partícipes da ideia de fazer a pátria grande, quer dizer, desfazer completamente a identidade nacional e transformar esse conjunto de países num grande país no mundo onde renasceria o comunismo ou o socialismo no mundo. Eu ouvi isso, né, do professor Garcia, né, numa rádio em Porto Alegre, numa entrevista que ele deu, muito antes do PT chegar no poder. Eu escrevi 5 livros a respeito do período em que o PT chegou no poder, então eu conheço bem eles. E o governo Bolsonaro é a antítese disso. Essa conexão que o presidente Bolsonaro tem com a população, que vocês devem ter visto ontem em Ipatinga, hoje vai ser lá em Foz do Iguaçu, qualquer lugar do Brasil que ele vá, é porque as pessoas sabem que ele é um homem verdadeiro, que ele é um homem correto, que ele é um homem honesto, e é apaixonado em servir o Brasil. E há quanto tempo a gente não tinha um presidente assim, né? Eu acho que talvez mais de 50, 60 anos, né? E nesse momento a sociedade tem uma conexão muito forte com o presidente e todos nós que somos do time Bolsonaro nos sentimos honrados de estar aqui, temos um compromisso absoluto de lealdade com o Brasil e com o presidente e, bom, eventuais divergências pontuais em qualquer governo, eu acho que é o melhor sintoma de que esse governo é capaz. Porque não tem apenas uma solução, tem várias soluções, tem várias alternativas, porque a equipe é capaz, a equipe é criativa, né? Como nós fizemos no auxílio emergencial. Todos os países, os maiores países desenvolvidos do mundo, fizeram o que no auxílio emergencial deles? Cheque para a casa das pessoas. Os americanos mandaram mais de 130 milhões de cheques. Há 1 ou 2 semanas atrás, a Bloomberg noticiou, 1/3 desses cheques não chegaram nas pessoas. Mandaram cheques para 1 milhão de pessoas que já haviam falecido. Nós usamos de maneira corajosa e ousada um aplicativo de celular e nós atingimos 1,5 Argentina no programa de benefício, 67 milhões de pessoas, ou mais do que uma Itália inteira, que é um dos maiores países europeus. Então nós estamos falando de um país que tem muitas potencialidades, de um governo que tem muitos talentos, e nós temos sim, e sabemos sim, somos liderados por um homem que nos cobra todo dia servir o Brasil com dedicação, com amor, com patriotismo e, acima de tudo, com esse sentido de transformar o Brasil. Com mais de 116 mil mortes pela Covid-19 no país, ministro, nós estamos há 3 meses, né? O Brasil está há 3 meses sem um ministro interino na saúde, que é justamente a pasta que lida com o momento mais difícil que nós estamos atualmente. Mas o presidente Jair Bolsonaro ontem, em Ipatinga, aqui em Minas Gerais, falou que o Brasil seria uma referência no combate à pandemia. Nós já vimos algumas declarações, inclusive da Organização Mundial de Saúde, falando dessa forma como o presidente tem conduzido o combate à doença aqui no país. E também vimos algumas divergências entre o presidente e alguns governadores, quando ele insistia em reabrir o comércio, mesmo no momento em que o distanciamento social e o fechamento desse comércio era recomendado no mundo inteiro. Como que o senhor avalia e por que o senhor acha que há tanta divergência nessas conduções? A condição do presidente, a condição dos órgãos de saúde e a condição também dos governadores. Bom, primeiro, a Organização Mundial da Saúde não tem autoridade moral para falar. Por quê? Porque ela, comandada por um militante socialista da Etiópia, acobertou a fase inicial do coronavírus chinês. Por quê? Porque lá é uma república comunista, que é o que ele acredita. Então, ele já foi completamente errático, ele já disse que tinha que fechar cidades, que tinha que abrir as cidades,
que tem que se preocupar com quem trabalha de dia para comer de noite, exatamente como o presidente disse lá no início. O presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro deu todas as condições para se combater a doença no Brasil. Deu tanto dinheiro para governador e prefeito que já tem 5 operações da Polícia Federal chamada Covidão por superfaturamento. Como tem Polícia Federal e Ministério Público Federal, significa que o dinheiro é da União. Porque se o dinheiro fosse dos estados e municípios, seria o Ministério Público Estadual e a Polícia Estadual. Então, o presidente Bolsonaro apanhou muito por isso da extrema imprensa que é engajada no pensamento comunista, socialista, apanhou muito lá no início do ano. Por quê? Porque ele dizia, precisamos ter equilíbrio. E por que precisamos ter equilíbrio? Aí eu desafio. A fome, a miséria e o desemprego matam mais na América Latina inteira. Lá do Rio Grande, na fronteira do México com os Estados Unidos, até o Oiapoque, perdão, até o Ushuaia, lá embaixo, nós temos o quê? Nós temos um continente onde a fome, a miséria e o desemprego nos últimos 20 anos mataram mais do que qualquer epidemia. Isso é fato. Isso não há dúvida nenhuma. Se alguém tem, vai para o Google e pesquisa que vai achar. O que ocorre na situação brasileira? Nós ficamos 60 dias com 3 mil cidades fechadas, quando a enfermidade do Covid mais próxima estava a 500, 600 ou 1.000 quilômetros de distância. Isso tinha racionalidade? Isso tinha equilíbrio? Claro que não. O presidente Bolsonaro falou de um medicamento que eu usei, eu sou testemunha, eu usei, minha mulher usou, minha filha usou, e nós nos beneficiamos, porque estamos naquele grupo de 75% a 80% das pessoas, ou seja, 75 a 80 pessoas em cada 100, que quando tomam o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, se beneficiam e saem da doença. E isso se politizou no Brasil. O medicamento que o Brasil conhece há mais de 8 décadas, medicamento que é dado para grávida, para combater a zika, para que a zika não afetasse os bebês. Esse medicamento foi pintado por um ex-ministro como um medicamento de alto risco. Eu tomei, eu não senti nada. Eu estou no grupo de risco. Eu tenho mais de 60 anos. Não aconteceu nada comigo. Ao contrário, estou aqui, graças ao uso do medicamento. E reconheço, porque estudei, que existe um grupamento de pessoas que tomam o procedimento, ou tomam o protocolo, mas mesmo assim acabam necessitando ir para um hospital. Ou porque tem comorbidades, ou porque tem uma outra condição imunológica. Mas indo para a hospitalização, elas normalmente têm um quadro muito mais leve do que se não tivesse feito o tratamento inicial. Isso se politizou às raias do absurdo de prefeitos e alguns administradores estaduais proibirem o uso do medicamento ou não dispensarem nas unidades de saúde. Ou seja, por quê? Porque se tratou de uma coisa politizada. Quem é que garante que o que a gente fez por sugestão do Imperial College britânico com o beneplácito da Organização Mundial da Saúde está certo, do jeito que foi feito em tantos lugares do Brasil e de outros lugares do mundo? O governador de Nova York reconhece. Nós trancamos todo mundo, mas a doença foi lá. Por quê? A porta não ataca vírus. O elevador não segura o vírus. O vírus vai onde as pessoas estão, onde está o hospedeiro, não tem outro jeito. Então, aqui no Brasil, nós temos um dos maiores índices do mundo de cura da doença. Nós temos um percentual sobre 1 milhão, sobre 1 milhão de habitantes. Também, se compararmos com a Europa, menos da metade do que a Europa perdeu. Se tivesse perdido uma vida, é um absurdo. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu oro todo dia para Deus confortar as famílias que perderam entes queridos. Eu tenho amigos que perderam, pelos quais eu orei, pelos quais eu sofri. Agora, politizar isso e querer desgastar a imagem do presidente é o que a extrema imprensa está obtendo. Ou seja, olha onde o presidente vai e vê se o povo não confia nele. Confia. Está lá levando seu apoio, porque sabe que ele fez tudo que podia e está fazendo tudo que podia.
Agora, no Brasil, se politizou absurdamente. Tem uma retelevisão que comemorou 100 mil mortes. Tem uma retelevisão que virou numa funerária televisiva. O que é um absurdo, na minha opinião. E acho que o povo brasileiro todo ficou horrorizado com aquilo que foi feito. Ela tem nome e sobrenome, Rede Globo, Televisão, Jornal Nacional. William Bonner nunca apresentou o Jornal Nacional num sábado. Foi lá com pompa e circunstância para comemorar uma tragédia. É muito engajamento político. Mas a gente já ganhou deles em 2018 e vai ganhar de novo em 2022. Pode ficar tranquilo. As pessoas que acreditam no Brasil, confiam no presidente Bolsonaro, confiam nesse governo que vem transformando o Brasil, podem ficar em paz, continuar usando o verde e amarelo. O Brasil não vai mudar de rumo, não. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas também objetivas. Um ping-pong combinado, ministro? Vou te dizer o seguinte, por favor, o Rodrigo e a Thalita, nós tínhamos combinado 20 minutos, nós já passamos bastante do tempo, eu estou com uma agenda aqui lá na Casa Civil agora, então se puder ser 2 ou 3 eu faço, porque a gente tenta ajudar, mas eu lamentavelmente estourei meu tempo aqui. Sim, vamos fazer então 3 perguntas. Para começar, as quedas no governo federal, rejeição ou ajuste? Como? Quedas no governo, rejeição ou ajuste? Quedas o quê? Que é troca de pessoas? Troca de pessoas. Bom, o governo da Dilma trocou 70, o governo do Lula trocou 60, ninguém falou nada. O Bolsonaro trocou 7 ou 8. Normal. O caso Queiroz e os R$89 mil. Não, isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Eu estou aqui para responder pelo governo Jair Bolsonaro, que começou dia 1º de janeiro de 2019. Isso não é questão que envolva o governo eleito pelo povo brasileiro. Isso é uma questão fora. Isso é algo que quem vai responder isso é sempre o senador Flávio Bolsonaro. Para encerrar, ministro, auxílio emergencial e Renda Brasil. Bom, auxílio emergencial foi algo importantíssimo, deu condição a que nós pudéssemos atender 67 milhões de irmãos e irmãs mineiros, cariocas, paraenses, paranaenses, ou seja, de todo o Brasil. É muito importante dizer que no processo do auxílio emergencial nós encontramos 26 milhões de invisíveis, informais, pessoas que nenhum governo encontrou no passado, são aquelas que trabalham de dia para comer de noite e que nós agregamos. Quando nós chegamos aqui, o cadastro único tinha 75 milhões de pessoas. Hoje ele tem 101 milhões de pessoas. São esses brasileiros que a gente, se Deus quiser, teremos bons programas para cuidar deles e fazer com que eles possam prosperar e ter uma vida melhor. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, do Democratas, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer, inclusive, por ter estourado o seu tempo aí um pouquinho, viu, ministro? A gente sabe que o tempo é precioso, mas foi bom ter a oportunidade de falar com o senhor. Muito obrigado, viu? Tenho muito carinho aí por Minas Gerais, por Belo Horizonte, tenho grandes amigos aí e fiquei muito feliz de participar e me disponho para oportunamente, viu, Thalita e Rodrigo, poder voltar para o Café com Política, que é um bom momento de debate, tá bom? Espaço sempre aberto para o senhor, ministro. Obrigada pela entrevista.